Oi gente, tudo bem? Hoje eu vou falar, nem acredito que eu vou fazer um vídeo aqui no canal sobre uma série. Depois de mais ou menos uns 5 anos em jejum de séries, eu consegui ler uma série de livros. A gente vai falar hoje sobre a série Zilgor, da autora Lu Evans. Pois é, gente, eu me tornei uma chata com séries, né? Depois de ter lido várias séries importantes na literatura, eu acabei ficando, sim, um pouco exigente, né? Morro de vergonha porque é um tema que eu amo, mas eu não li Guerra dos Tronos ainda, porque eu tenho extrema preguiça de ler tantos livros. E acabou que eu já falei disso em acho que 2 vídeos, mas eu sou obrigada a repetir aqui. Se não me engano, foi em 2013 que eu comecei a ler uma série de magia, né, estilo imitação de Harry Potter, chamada O Clã dos Magos. Mas como eu já falei dela aqui, não vou ser repetitiva, até porque fica parecendo que eu tô falando mal da autora e eu só li um livro dela. E eu não consegui, li o primeiro arrastado, não quis ler o segundo. Depois eu fui tentar ler uma série que fazia referência a Alice também. Começava com o Lugar Mais Sombrio, li o primeiro, li o segundo, acho que tem 4 ou 5 livros, não quis ler o restante e fiquei realmente sim a chatonilda das séries. Mas aí o que aconteceu que o ano passado eu tive uma aproximação muito grande com a Lu Evans do canal Nebula e a gente conversa muito, troca muita experiência. E a Lu tem uma série, além de outros livros, ela tem uma série publicada, uma série de fantasia chamada Zilgor. E eu ficava vendo aqueles vídeos do pessoal quando saiu o primeiro livro, o segundo, o terceiro. E aí esse ano que passou, ela finalizou a série, acabou de ser lançado o 4º livro da série no final do ano. E aí quando chegou em meados de agosto, por aí, julho, agosto, que eu sabia que já estava saindo o último, porque esse é um problema bem sério também, que eu tive várias decepções por conta de séries inacabadas, que não vieram continuação para o Brasil, e como vocês sabem eu não leio em inglês, então isso é extremamente frustrante para mim. Eu decidi ler Zilgor, e aí eu resolvi então fazer um vídeo para falar para vocês sobre a série, porque tem conteúdo para 4 livros? Tem conteúdo e a Lu conseguiu distribuir esse conteúdo de uma maneira que para mim foi sensacional. Então, gente, assim, eu vou fazer um vídeo um pouco diferente, porque quando a gente fala de uma série, a gente não pode falar muito da história, a não ser no começo do primeiro livro, né? Os livros isolados da série Zilgor foram resenhados em vários canais e vários blogs. Então, se depois do que você encontrar aqui, você tiver interesse e quiser saber dos livros em especial ou uma resenha mais aprofundada do primeiro livro, você dá uma olhada nos links aí que tem vários colegas que leram e gostaram e fizeram as resenhas também, tá? Então, assim, o meu vídeo vai ser, claro, uma coisa um pouco mais superficial, porque eu vou falar da série toda e das minhas impressões sobre a escrita da Lu, que realmente foi o motivo de ter me agarrado e ter conseguido essa façanha de fazer eu ler uma série de 4 livros depois de praticamente 5 anos. Bom, vou começar com o primeiro livro da série então, que chama A Princesa das Águas, e que é onde começa toda a nossa história, né? A gente vai conhecer um garoto chamado Khan, de 15 anos, que num momento muito maluco, ele de repente acorda em um lugar totalmente diferente, um lugar onde todos os tons são azuis, um lugar que ele não conhece, que ele não sabe onde está. E as primeiras criaturas que o recepcionam são 3 gnomos. Eles se chamam Mu, Fu e Zu, e eles vão descobrir então, né, no bolso do Khan, um objeto que ele trouxe de onde ele veio, e aí o Khan é obrigado a confiar nessas 3 criaturinhas estranhas para que o levem para uma pessoa desconhecida, onde ele teria que entregar então esse conteúdo, né, uma pequena caixinha brilhante que se encontra no bolso dele. Nessa trajetória ele vai encontrar a Lilith, que num primeiro momento
eles têm uma certa antipatia um pelo outro, e depois ele veio a descobrir que ela é uma princesa. Nesse meio tempo ele descobre que esse lugar onde ele se encontra, onde ele foi parar, é um outro planeta chamado Zilgur, e que a Lilith é uma princesa que está meio que fugindo por conta de um vilão que quer destruir o planeta. Até aí tudo bem, né? Tudo normal, tudo, né, correndo conforme a gente espera, né? Tudo começa a mudar quando o Khan resolve abrir essa caixinha que está com ele, e esse objeto brilhante que tem dentro da caixinha se liga a ele. Então, a partir desse momento, o Khan passa a pertencer de alguma forma àquele planeta. Ele tem alguma missão, ele tem uma trajetória a fazer naquele planeta. E ele vai descobrindo então que ele precisa, que a Lilith precisa dele para poder vencer esse ser, esse vilão que quer destruir tudo aquilo lá. Mas as coisas não ficam tão simples assim. Essa trajetória que começa então com esses dois protagonistas, o Khan e a Lilith, ajudados obviamente por alguns amigos, ela vai então se tornando mais complexa à medida que a história vai avançando. Então, por exemplo, um trecho que eu marquei aqui, ó: não tema nada, saiba que forças sobrenaturais com as quais nunca sonhou estarão ao seu lado. Você foi predestinado para grandes feitos e a história que vai viver nunca será esquecida. Isso, na verdade, foi um personagem que falou pro Khan. E é mais ou menos isso que ele vai viver. E aí é que vem o legal, porque não é como algumas séries que eu li, onde você tem o personagem, o protagonista, você tem a protagonista, e aquilo fica assim, não. Outros personagens vão aparecendo. É o que acontece, por exemplo, no segundo livro, que chama O Príncipe Flamejante. E aí agora eu vou ter que falar de maneira muito superficial, que eu não posso ficar dando spoiler aqui para quem não leu nem o primeiro livro. E a gente vai ter um final com um suspense muito grande em torno de um dos protagonistas. Antes do final da história, a gente já conhece um outro personagem que vai ser muito importante na história. E é aí que vem a esperteza da Lu, porque ela terminou o primeiro livro de uma maneira que a gente queria muito saber o que aconteceu, e já nas primeiras páginas do segundo livro não tem enrolação. A gente já fica sabendo então o que aconteceu com esse personagem que acabou daquela maneira o primeiro livro, e já vai conhecer também outro personagem novo. A gente passa a conhecer outras partes do planeta Zilgur. Se no primeiro livro o Khan foi parar nas terras aquecidas de Zilgur, no segundo livro a gente vai conhecer as terras gélidas de Zilgur. E aí é impressionante como a autora consegue fazer esse salto de região para região, onde as características são totalmente diferentes, o clima é diferente, os habitantes são diferentes, as culturas são diferentes, e ela consegue levar a gente como leitor de um momento para o outro sem a gente se perder nesse mundo de Zilgur. E aí olha a sacada, o terceiro livro chama A Princesa dos Ventos, e a Lu consegue uma coisa que até agora eu só vi em autor consagrado, que foi ela poder dar sentido a realmente o que é uma série, né? Tudo bem, eu fiquei 5 anos sem ler série, gente, então me perdoem porque eu posso estar sendo injusta aqui, né? Deve ter muita série boa por aí, mas nenhuma tinha conseguido me fazer voltar a ler com essa vontade como eu li Zilgur. Porque nesse terceiro livro a Lu faz o que eu acho que todo autor de série deve fazer. Não tem como uma série de mais de 3 livros ficar sempre com os mesmos personagens, esses personagens sempre juntos e as coisas sempre no mesmo lugar. E acreditem, eu já li coisa assim. A Lu não, o que ela fez? No terceiro livro, A Princesa dos Ventos, ela fez com que os grupos de personagens tomassem caminhos diferentes, ou personagens isolados, inclusive os protagonistas. Então, vocês lembram da saga do Senhor dos Anéis, que o Frodo e o Sam vão para um lado, o Pippin e o Merry vão para o outro, e aí o Legolas e o Aragorn vão atrás deles, o Gandalf está em outro lugar, e a gente passa então esse terceiro livro sabendo, acompanhando uma saga individual de cada lado, aonde estão, o que estão fazendo, o que estão enfrentando.
E isso é muito legal, porque aumenta o suspense e não fica aquela coisa cansativa, entendeu? Você tá ali acompanhando o Khan, de repente você parte para um outro lugar e começa a ver o que outras pessoas estão fazendo. E aí a gente começa a imaginar como é que a autora vai juntar isso depois. Isso é uma série para mim. Você precisa fazer separações de personagens para que a coisa não fique cansativa. Você precisa colocar mini histórias dentro da história principal. Você precisa criar uma mitologia, que é isso que a Lu fez. Ela criou uma mitologia e em alguns momentos, para dar aquela desbaratinada, ela explicava pra gente qual era a origem, a história daquele povoado, de onde estava acontecendo a coisa ali. Então é isso que acontece no terceiro livro. A gente vai ter essas separações de personagens, a gente vai conhecer a história, a origem de uma das principais personagens da trama. E uma coisa que me chamou muita atenção nesse terceiro livro, e que eu quero destacar, é que a autora coloca inclusive duas personagens femininas que para mim foram assim, a essência, foram o destaque mesmo desse terceiro livro. Gente, eu preciso contar uma coisa aqui. Eu vou contar porque eu acho que a gente já fica sabendo lá no primeiro livro mesmo. Mas a gente tem um casalzinho aqui nessa história que é uma fada e um gnomo. E aí vai existir um casamento. E, gente, esses alívios cômicos, como por exemplo com esses personagens, também me atraíram demais. Porque além de ter aquele suspense de cada livro, a autora conseguir fazer com que terminasse o livro e a gente quisesse ler o outro imediatamente, ela coloca esses alívios cômicos e muitas vezes eu ri bastante. Por exemplo, com essa fadinha, a tal de Ormina. Gente, eu ri muito com essa fada, porque ela é uma fada birrentinha, ela é uma fada malvadinha, não é flor que se cheire, e ela é muito divertida. Não tem nada, mas nada mesmo dessas fadinhas lindas e bonitinhas e fofinhas e iluminadas que a gente está acostumado a ver nas histórias, não. E aí, só para você ter uma ideia, olha o que o noivo dela, o gnomo, falou uma hora. Estou perdido, ai que sina minha, sempre casando à força. E sacolejando as mãos com nervosismo completou. E as noivas então? Ah, que temperamento! Estão sempre querendo me matar. Entende? A linguagem da Lu nessas horas é muito interessante como ela consegue adaptar a linguagem dependendo do momento, dependendo da ocasião e dependendo do clima da hora do que está acontecendo. Então, quando ela precisa escrever o suspense, ela consegue encontrar palavras que deixam a gente assim. Quando ela quer divertir a gente, ela consegue encontrar palavras divertidas que realmente deixam a narrativa assim bem engraçada. E o quarto livro, além dos muitos desafios e aventuras que continuam, aliás, eu esqueci de comentar que no segundo livro a gente tem uma aventura muito extensa nos mares. Então, para quem gosta daquelas histórias de piratas, como eu sempre gostei, eu achei fenomenal, gostei muito do segundo livro. E o quarto livro a gente vai ter então, né, o fechamento da trama, a ligação das pontas, o reencontro dos personagens e todo esse desenrolar aí da história como um todo. A gente vai ter muitas revelações nesse último livro, coisas inesperadas, ligações inesperadas. A gente vai ter alguns desfechos surpreendentes também, coisas engraçadas, mas o principal do quarto livro para mim não foi nem só o desfecho, porque eu achei mesmo que depois de ter, né, o pouco que eu conheço da Lu, totalmente disciplinada, experiente, procurando sempre melhorar, eu não esperava outra coisa, depois de 3 livros aí, né, escritos com uma grande responsabilidade, eu acho que o desfecho para mim já era esperado, que seria uma coisa legal. Então, para mim, o destaque do quarto livro, que se chama O Senhor dos Abismos, foi realmente a mitologia, porque a Lu, ela fez no quarto livro uma coisa muito maior do que só aquilo que a gente estava vivendo nos livros anteriores. Então a gente vai ter aí inclusive encontros com deuses, com criações, e vai entender muita coisa ali no decorrer da saga que a gente ficava com dúvida, a origem de muita coisa, né? Isso antes do desfecho. Então o desfecho basicamente ele vai ser correlacionado com essa mitologia toda que a Lu criou.
muito legal. Então, para finalizar, a escrita da Lu me fascinou bastante, tá? Não é porque a gente teve esse contato próximo, porque eu tenho contato próximo com vários escritores, e nem por isso eu vim aqui para falar com tanto gosto e com tanta admiração como eu tô vindo aqui para falar dos livros da Lu. E a cada livro eu curtia mais a história, e eu achei que a autora foi realmente evoluindo também em cada livro, os personagens foram evoluindo. Como eu li no Kindle, e no Kindle eu sempre leio à noite, então eu passei mais ou menos uns 3 meses, as minhas leituras da noite foram a série Zilgur, porque no meio do livro eu até conseguia dar umas paradas, mas quando chegava do meio para o final, é igual o seriado Netflix, eu queria ver o final e já o começo do outro. Para quem gosta de fantasia, é um prato cheio, indico bastante. Os livros estão à venda na Amazon, já temos lá os 4 livros, e acho que vira e mexe tem promoção também, eles estão em promoção. Vou deixar no link de descrição os contatos com o autor. A Lu é bem acessível, e inclusive ela tem diários de escrita no canal dela, onde ela dá várias dicas para quem está escrevendo. Então é essa dica que eu quero deixar para vocês. Lu, mais uma vez eu te agradeço pela oportunidade de poder me apresentar aos teus livros, às tuas histórias. Quero te dar os parabéns pelo trabalho, espero que muitos outros livros venham por aí. E enfim, para mim é uma escritora completa, já sou fã e indico Zilgur para vocês. Então é isso, gente, até o próximo vídeo. Tchau, tchau!